Muito boa noite, né, meus amigos? Estamos começando mais uma série, né, mais um bate-papo aqui com um candidato, né, ou uma candidata, no caso hoje é uma candidata do PT nas eleições de 2020. Estamos fazendo, né, um tour pelo Brasil afora, mas hoje eu quero apresentar, né, e eu não vou sair daqui de São Leopoldo, pelo contrário, quero mostrar São Leopoldo para o Brasil, né, apresentando então uma companheira assim de primeira grandeza, de primeira hora, uma pessoa com uma preparação muito fantástica, assim, para competência, e eu estaria até estaria sendo, né, limitado na definição, né, porque é uma pessoa que tem uma batalha muito grande, uma bandeira fundamental para nós trabalhistas, que é a educação. A educação para nós trabalhistas não é uma bandeira eleitoral, muito pelo contrário, é uma bandeira permanente. Né? Eleições, né? Se fala muito em educação, saúde e segurança, mas a gente leva a sério a questão da educação, né? Desde o exemplo aí do Darcy Ribeiro, do próprio Brizola, enfim, né? De outros nomes tantos que estão aí, né? Para deixar o legado, né, do trabalhismo pelo Brasil, pelo Rio Grande. Então, meus amigos, antes de mais nada, a gente peça aí que você aí deixe o seu like, sua inscrição, aperte o botãozinho de sininho para ter as atualizações diárias. Temos lives, nós temos vídeos, temos uma série de materiais aí todos os dias, tá? 7 dias por semana, estamos aqui. E eu queria já de imediato, né, agradecer a presença da professora Cláudia, né, que é a nossa convidada especial, candidata pelo PDT aqui em São Leopoldo. Né, nós podemos dizer que a nossa nominata aqui é uma nominata de muito peso na nossa composição com outros partidos aqui, né, compondo aí com a chapa majoritária do prefeito Vanazzi e do vice-prefeito, nosso presidente do partido, Ari Moura. Nós temos uma chapa em quadros valorizíssimos, né? E um deles, né, com certeza, é a professora Cláudia. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de fazer a pergunta, talvez seja um pouco clichê, mas é uma pergunta importante para mim. O que é ser professor? Porque a gente, né, comemora há poucos dias aí o Dia do Professor. O que é ser professor, na sua opinião? Ou professora, né? Queria dar, então, saudações a todos. Muito obrigada pelo convite, né, Noé? Também admiro muito esse meu amigo. O cara que mais sabe de história é ele. É uma coisa ambulante de história é ele. Mas, assim, ser professor hoje é uma dádiva, é um dom, mais do que uma profissão. Tu tem que gostar daquilo que tu faz, porque tu precisa de muita paciência, mas também tem a satisfação enorme. Eu sou professora, não é? Eu só vou te dar meu currículo assim, mais ou menos. Eu sou formada em magistério. A minha segunda formação é publicidade e propaganda, nada a ver com educação. E depois eu tenho formação pedagógica e ainda tenho pós-graduação em EJA. Então eu posso dar aula a nível técnico e a nível fundamental, mas eu preferi o fundamental. Porque ser professor, como tu diz, é aquela satisfação quando tu vê nos olhinhos deles, quando eles começam a juntar B com A da Bá, e D com E da B, D, e eles juntam a palavra, e eles veem, é aquela palavra, que legal. Eles viu, tu sabe ler. A satisfação nos olhos dele não tem dinheiro que pague. E é isso, é ser mãe de todos sem ser mãe de todos. E é isso que é ser professor hoje em dia. Não, eu me lembro, professora, sim, que não lembro quem era a pessoa em si, mas no diretório veio uma pessoa falar comigo dizendo assim: eu fui aluno da professora Cláudia, e brilhando os olhos, você se lembra? Lembra? E era muito legal assim de ver assim, então, a professora Claudinha, isso acho que foi lá na Câmara de Vereadores. A professora Claudinha é massa, é demais e tal. E esse contato é muito valoroso para a gente, né? Bah, não tem igual. Porque a gente tem que ser meio palhaço assim, em sala de aula também, até para manter a atenção dele. Ainda mais tua história tem que ser bastante criativo, né? Eu Ah, é ainda, verdade. mais ou menos, mas eu admiro professores de história, que todos os professores de história são criativos demais. É, quase os atores. Mas isso aí, acho que a menina que veio me falar comigo também, a Luana, se não me engano.
o nome dela. Mas é muito gostoso encontrar eles. Eles ficam diferentes, a gente vai ficar só envelhecendo, mas tudo bem. Faz parte da nossa trajetória, né? A Claro. gente tem muita. Então, isso aí do contato com eles, e eles às vezes nos retornam depois de um certo tempo, né? E a gente fica feliz de ver, né? O desenvolvimento das pessoas e tudo mais, né? É muito gratificante isso, né? É verdade, não tem dinheiro que pague isso aí. Apesar que poderíamos ser bem mais valorizados, né, não é? Nós deveríamos receber como, olha, vamos dizer, um político de alto escalão, porque a paciência que a gente tem que ter, a cabeça da gente não para, a gente está sempre pensando como é que vai fazer uma aula melhor, como é que eu vou resolver o problema daquele meu aluno, e tu acaba se envolvendo também um pouco na vida pessoal deles, não tem como não se envolver, né? Porque também tem uma questão, né, professora? A gente tem uma em volta, tudo doente, a escola ali é talvez o último refúgio que tem, mas também precarizada em muitas situações. Por exemplo, a rede estadual é um exemplo bem típico disso. E é muito complicado tudo isso, né? Um turbilhão na cabeça do Tu, professor, né, ou da professora, né? tu sabe que o seu Leopoldo, ele está muito bem obrigado em questão de escola. Agora, nós estamos terminando alguns ginásios que faltavam terminar, que é uma área Uhum. coberta. Isso é muito legal. Fazendo mais escolas de educação infantil, porque a criança, desde os 2 anos, ela tem que se envolver dentro de uma escolinha. Até a sociabilização é mais isso do que... Porque conteúdo qualquer um pega na internet, né? Agora, É, cuidar do outro, respeitar o outro, né? Ter essas limitações, esperar a sua vez, é só dentro da escola, não tem outro lugar. A questão de é, fazer um cidadão é dentro da escola, não tem outro. Se inventarem outro, me principalmente, digam. exatamente, principalmente uma escola de turno integral, onde Ah, meu sonho. completa. É meu sonho, escola de tudo integral. Eu nasci, a minha mãe é professora, meus tios são professores, minha avó era professora, então a família toda veio professora. E eu digo que eu nasci dentro de uma brizoleta, né, em Porto Alegre, que eu sou natural de Porto Alegre, lá da Pasta Areia. E a minha mãe dava Hum, aula, eu sou do Pasta Areia, ali, atrás do antigo aeroporto. Muita rota de avião havia ali. Meu pai trabalhava na Varig, mas depois a mãe ficou viúva, aí viemos para o São Leopoldo, que eu me agradei demais aqui, estou desde 76 aqui. Então, hum. eu nasci dentro de uma brisoleta. Eu tenho fotos de eu com 8 meses participando do colégio com a mãe. Então, sabe, não tem como fugir da educação. E ouvindo o nome do Brizola, né? Brizola sempre foi Deus do livro, era Deus no céu, Brizola na terra para a mãe, né? Então, a gente vai ouvindo e vai amadurecendo e vai estudando depois o cara, vendo que o cara era legal. Então, é isso aí. Educação na veia. É algo bastante presente na nossa vida, né? Quer dizer, não é uma coisa assim, né, professora Claudinha? Não é uma coisa de fora para dentro, né? É de dentro Não, para fora, né? tu Isso é sabe muito. é, tu sabes que eu vou te dizer agora, eu vou fazer minha confissão, minha culpa aqui. Para pouco se eu falo Uhum. isso aí. Quando eu terminei magistério, o jeito que foi conduzido o meu magistério foi meio assim, fiquei meio traumatizada. Então, eu disse, não vou mais querer esse negócio de professor, não quero mais saber. Fiz publicidade e propaganda, né? Quando chegou no Ah, oitavo publicidade, vai falar. não, tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. Quando chegou no oitavo semestre de publicidade, eu me toquei que eu tinha uma ferramenta tão poderosa, que era a publicidade, que eu podia fazer de uma coisa ruim, fazer uma propaganda boa e as pessoas comprarem, e eu convencer que aquilo era bom com a publicidade, que eu fiquei meio com medo. Sabe o que me apavorou? Eu dizer meus colegas, gente, a gente tem uma arma na mão. A publicidade é uma arma. Tem que saber usá-la bem. Aí, não quero publicidade. Me formei, tudo, mas não quero. Voltei para o magistério. E eu uso um pouco da publicidade para encantar meus alunos, né? Então, quer dizer, uma coisa está linkada à outra. O que faz uma publicidade? Tu encanta o teu cliente. E quais são meus clientes? Meus alunos. E assim eu consigo tocar minhas aulas. Então, eu consegui, de uma coisa ruim, que eu achava que era ruim, né?
convertendo uma coisa boa, que eu uso muito as ferramentas da publicidade para os meus alunos. Então, é isso, vai te ver como a coisa estava na veia. Fiquei 10 anos afastada, eu entrei com 30 anos aqui em São Leopoldo, né? E daqui a 4 anos eu me aposento numa matrícula, mas não vou parar, enquanto minhas pernas deixar, minha cabeça deixar, eu não posso parar, porque se eu acho que parar, a sensação do professor é que morre, né? Uhum. Então, fiz outro concurso, estou esperando vir outro concurso, e assim eu vou, até onde aguentar. Ou a prefeitura me diz, olha, fica em casa que está na hora já. Mas é muito Porque gratificante. e é uma coisa também mesmo de vocação, né? Assim como a política também é algo de vocação de uma certa maneira, É, né? Às vezes a pessoa chega com muita vontade, mas se ela não é vocacionada para isso também, né? É complicado, porque a política ela tem esses meandros, assim como a nossa área da educação também tem, né? também E tem. principalmente porque assim, a gente também tem um desmonte da educação pública e tudo mais, que é uma discussão muito ampla. Mas eu queria, assim, especificamente, professor, que eu, né, conhecesse mais as propostas da companheira, da amiga, Ah, tenho, porque tenho. eu acho muito importante que a companheira fala, né, que a amiga fala, sobre educação. E eu te pergunto o seguinte: o que dá para dizer do cenário atual da educação em São Leopoldo? É uma terra arrasada, como a oposição faz, ou tem coisas para melhorar, mas como é que tu enxergas isso? Né? E o que tu propõe Olha, para a área da educação? o nosso IDEB deu baixo, e eu não gostei. Não, não, Uhum. não gostei. Deixa eu te contar uma coisa, assim, ó. Eu fui diretora de um coleginho chamado Arthur Ostman, aqui na Seller, na feitoria, Uhum. porque eu eu entrei no município, entrei na feitoria e nunca abandonei, a feitoria é meu chão. E o colégio era um colégio pequeno, de máximo 200 e poucos alunos, 2 turnos, né? E disse, gente, mas tem que fazer alguma coisa a mais por isso aqui. Aí, o que que eu pensei? Aí comecei a falar com a comunidade, eu sou muito de conversar, né? Converso com outro. E aí eles precisavam de uma educação infantil. Não é? Eu tinha uma casa de um caseiro, não prestava para nada do caseiro, coitado. Não, até prestava, coitado, não posso falar dele. Mas eu vi que estava, assim, eu precisava daquele lugar. Aí eu pedi para a prefeitura, e deu um problema lá com ele, eu pedi para a prefeitura aquela casinha dele, que era bem do ladinho do colégio ali. Vocês me dão isso aqui, que eu vou transformar em educação infantil. Na época era, né, era jardim. Eu vou transformar, mas como só? Reunir a comunidade. Só, gente, o negócio é o seguinte, tá faltando esse vago, naquela época tá faltando 9.000 crianças para educação infantil, era muita criança fora de escola, de 4, 5 anos. Nossa, Aí era muito, aquela época era muito defasada. Foi em 2013, já te digo, logo o Vanazzi pegou. Estava muito defasado, né? Para te ver como a gente evoluiu, né? Hoje em dia quase não tem mais criança fora das EMEIs. E aí eu peguei, eu me lembro que eu fui comprar tirei o caseiro de lá, abri umas portas ali que tirei mais divisória, aquelas casas ainda que era da Madesat, ainda feito de amianto, aquele material ali que é feito da Madesat ali. E fui fazer, quando eu fui comprar o banheiro, o vaso, aquele vasinho pequenininho, eu comecei a chorar na frente da atendente lá, pensei, louca. Por que a senhora está chorando? Não, eu estou chorando de emoção, porque nós vamos fazer uma educação infantil que nós comportamos 40 crianças nos 2 turnos. Então, era 40 crianças a nossa. menos. Nossa, então a comunidade acho que muito faceira. E tem outra. O Arthur Osman foi uma das primeiras escolas que abriu a escola aberta. Lembra da escola aberta? Sim. Uhum. Me lembro do Fortunati vindo na escola, inaugurando. Então, e eu bati o pé, eu quero. Aí a secretaria dizia assim, mas tu não tem estruturas? Eu tenho. Eu fazia assim, eu tenho estrutura. E bati o pé com a secretaria e foi aberta. Bah, foi muito legal, assim, a comunidade baixou, assim, um pouco da violência ali em volta, né? E esse apropriaram do colégio, o que é para ser. A comunidade tem que se apropriar do colégio e cuidar do colégio, né, a escola, né? E outra coisa também que nós fizemos eu lutei muito para a Escola Arthur, e a Escola Arthur Nova, porque a escola, abrindo a escola nova, que nós já tinha um terreno que estava enrolado,
abria mais outra escola de educação infantil, aí era mais 200 e poucas vagas, ali onde que é o Arthur Velho, né? Que hoje é a escola Carlos Moraes. Então, posso dizer que meu dedinho lá no Arthur Novo também tem, porque eu briguei muito pela escola nova, para poder as duas coisas beneficiar, o fundamental e a educação infantil. E também lá, claro, no Arthur Novo também tem educação infantil, mas a comunidade ali ficou bem satisfeita, né, e bem amparada. Mas porque a escola, né, ela é um organismo vivo, né? Então ela precisa de estrutura. E ela é referência ali, né? Mas, assim, o que nós estamos precisando? Vamos falar agora em termos gerais. O que nós estamos precisando para São Leopoldo? Primeiro, nós temos que fomentar a informática, tá? Que é que nem uma vez eu disse para um secretário aqui da rede, gente, como é que eu vou ensinar as crianças informática se eu não tenho uma internet decente? Quando o Evan, que é o laboratório de informática, funciona, eu dou graças a Deus, não é assim, tem que ser. Porque a criança tem que entrar, ela já tem que aprender o mecanismo, porque hoje em dia é isso aí o futuro, né? E quanto ao IDEB baixo ou não é, já vou te dizer como a minha visão como professora. Assim, o que está ocorrendo é o seguinte, tem muita criança entrando nas escolas e muitos problemas devido a fatores socioeconômicos, devido a fatores pais que, às vezes, o vício, porque o crack deixa sequelas na criança, qualquer outro tipo de sequelas. Então, está surgindo muitas crianças assim para nós, de inclusão. O que acontece, Sr. Leopoldo? Eu já falei, inclusive, para o secretário de saúde. Nós, uma cidade de 240 mil habitantes, 250 mil habitantes, nós temos um neuropediatra. Eu disse para ele, a gente como escola, a gente se sente abandonado, gente, porque às vezes não compete a nós, professores, é uma coisa física, é uma coisa química, que eu preciso do auxílio de um remédio para a criança se concentrar, para ela poder aprender, e eu não tenho isso porque eu tenho só um neuropediatra. Então, assim, temos que, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde tem que andar mais junto, porque a gente precisa dessa estrutura deles. Com isso, a gente resolvendo esses problemas, a gente consegue dar um maior ênfase ao ensino, porque daí tu consegue sanar esse problema, que tu tá resolvendo outro problema, que não é teu, que é da saúde, né? Porque a criança, tem crianças que surtam dentro da sala de aula, tem crianças que não conseguem se concentrar e desconcentram as outras, então é todo esse problema que gera. E eu acredito que a gente possa dar daí mais continuidade e também botar nosso IDEB maior, né, gente? Porque nós subimos muito pouco no IDEB desses anos Qual é para a cá. média do IDEB de São Leopoldo? Ai, saiu agora, não é? Posso te É em mentir, torno mas de acho que era 5 4 ponto pontos, alguma né? coisa. Não, tá baixo, o ideal é 5, tá 4 e pouco, uma coisa assim. Tá, 4 e 3, eu não me lembro qual é que é. Teve um colégio aqui que é o Franz, que ele ficou com o IDEB bom, IDEB mais perto. Mas é muito pouco ainda, gente. Ainda é muito pouco para nós. E outra, não é? Já vou te dar outra opinião. Eu sou ainda alfabetizada pelo método tradicional, que é o método fonético. Aí, as professoras que entram na rede agora, de uns 10 anos para cá, elas aprenderam mais o construtivismo. Não, nada contra o construtivismo, tanto que eu uso os dois métodos. Eu uso os dois. Eu consigo mesclar os dois. E eu sou bem, eu posso falar porque eu sou alfabetizadora há muitos anos. Mas o fonético funciona muito bem, que é o método que eles chamam da abelhinha, né? E agora está voltando isso aí. Tem cursos online sobre método fonético, sabe? Está voltando, que bom, eu tô certa, então não tô louca. Pensei eu, né? Porque eu consigo mesclar os dois. E como eu lido muito com a música, eu alfabetizo minhas crianças através da música. É mais rápido ainda. Então, é isso que falta para nós aqui. Falta uma estrutura, um apoio da Secretaria de Saúde, né? E também uma estrutura um pouco melhor para os laboratórios de informática do nosso município. O resto está maravilhoso, comida é maravilhosa, as escolas estão umas graças, não tem nenhuma caindo aos pedaços, que eu me lembre,
Sim, então não podemos reclamar. Sim, É porque estrutura, né? isso é uma coisa muito importante, professora, porque assim a gente hoje tem redes, né, completamente escateadas. A rede estadual, que eu sou da rede estadual, né, É uma pena isso. é uma pena do que a gente está vendo, CIEPs que foram feitos aí, né, abandonados, enfim. Mas essa questão da educação, né? E muitas vezes também a gente fala em investir em educação, aí tu constrói um prédio muito bom, mas não adianta só o prédio muito bom. Tem que ter uma série de coisas, né? Esses profissionais em volta, né? Por isso que eu acho que o modelo de tudo integral, o CIEP, que o Darcy projetou junto lá com o Neymar, é perfeito, né? Você tem lá o Perfeito. espaço do dentista, tu tem lá o espaço do médico que vai fazer ali um exame ali, daqui a pouco detecta uma situação, né? Você tem toda uma estrutura que não depende só do professor, né? O professor não adianta, ele pode detectar, por exemplo, ele ajuda muito na questão de quem é cegueta, né? Eu sou um, Uhum. né? Eu me lembro quando eu tinha 9 anos, uh, eu chegava a entortar assim, né, para enxergar. Eu não Ah, conseguia enxergar, era horrível. E aí, bom, os óculos desde os 9 anos de idade. E foi as minhas professoras que me disseram, ó, tem que usar óculos, não tem outra maneira, né? tudo a gente E detecta, até isso. isso é uma coisa, né? Deveria ter, por exemplo, oftalmos que fossem nas escolas ali, daqui a pouco, né? Detecta, isso é uma coisa, né? E É. o que motivou a professora Claudinha sair do ambiente da escola, que ela está consolidada ali, aquele ambiente dela, e ir para uma campanha eleitoral, para uma disputa eleitoral, para um ambiente às vezes pesado, que é o ambiente da política? Mas o que motivou? Por quê? Porque as pessoas de repente vão perguntar isso. Por que a senhora foi para a política? Um ambiente, né? A política hoje mal falada aí nas ruas, né? Essa que é a grande verdade, infelizmente. O que motiva, né? O que Ir que para uma motivou, campanha eleitoral? Noé? Primeiro, eu com uma turma eu consigo fazer chover, tá? E não tem aluno meu que não se alfabetize. E eu fico muito frustrada quando não acontece isso, porque daí o problema não é meu, o problema é mais aí que entra a área médica, né? Mas eu consigo. Aí ele Sim, foi diretora de escola, fiz chover também. Pô, agora eu vou então ampliar, vou para a cidade, né? Vou ver o que claro. que eu consigo fazer. Mas o que motivou é o seguinte, o pessoal me disse, mas Cláudia, por que tu foi entrar na política? Tá tão desgastada, tá tão assim. Eu disse, gente, se uma cabeça com ideias novas não entrar agora, vai sempre ficar aquelas cabeças com aquele pensamento retrógrado, porque tem muito político, assim, que ainda, ai, gente, assim, ó, as campanhas ainda que não é, tu não alcança o jovem, porque aquela coisa engessada, eu vou fazer isso, eu sempre digo assim, porque como eu tô fazendo online as coisas, tudo, eu não tô indo muito pra rua, não é, porque eu tenho asma, e eu já tô com meus Uhum. cinquentinha, né, então não dá pra arriscar, então eu tô fazendo mais Sim, assim, Zap, agora vou começar a fazer uns videozinhos no meu Instagram, no meu coisa até. Então, a coisa que eu digo assim, o que eu prometo para vocês? Não prometo nada. A única coisa que eu prometo é minha honestidade. É a única coisa. Porque quem dirigia um colégio, que nem eu dirigi, e agora também dirigindo um CTG, eu vejo que pois é, a gente pode ser honesta, gente. Gente, o dinheiro não é da gente, o dinheiro é público. Eu não sei como é que tem político que tem assim, a coragem de pegar um centavo. O dinheiro não é nosso. Tem um livro que eu estou lendo sobre a Suécia, um país sem mordomias, um país de excelência sem mordomias, muito bom, da Cláudia Wallen. Se tu não leu, leia. É, aquilo que eu pensei, sempre pensei, eu pensei que não existia, isso eu era louca, sabe? Que certos deputados, senadores, não precisam ter aquelas mordomias. Para que aquilo tudo? Converte aquele dinheiro em educação e cultura. E saúde, né? Vamos botar o que mais precisa, saúde, educação. Então, começa por daí, por modamia. E eu vou ser chata, porque eu gosto de entrar nas contas. As minhas contas do colégio, a minha conta pessoal era uma bagunça. Agora, da escola era reta.
Cada centavo sabia onde é que estava, cada centavo justificado. É porque o dinheiro não era meu. É assim que eu penso. O dinheiro não era meu. O dinheiro é do povo, não é meu. Inclusive, o meu dinheiro está ali porque eu sou pagador de imposto, né? Então tem que pensar Exatamente. assim. O político que rouba, que faz orçamentos que não é que é fictício, ele não está se tocando que está roubando dele mesmo. Já pensou nisso? E tem uma frase apesar de eu ter muitas controvérsias com ele, com o Lula, mas há uma frase do Lula que eu acho que nessa ali foi perfeito, que diz assim, ó, quem não gosta de política dá espaço para quem gosta. Então, dá espaço para aqueles que, né, não gostam de política, então tu vai deixar os que gostam de política governarem, que é essa mesma turma, né? E aqui em São Leopoldo nós temos uma turma terrível, né, professor? Terrível. Né? Eu comento aqui, pessoal, que o pessoal às vezes não acredita no que acontece aqui, de coisas escatológicas, assim, né? Para É. não dizer outras coisas, né? E é muito complicado, né? E também tem uma questão também, professora, que é muito que eu admiro muito nas mulheres, né, tanto do PDT e de outros partidos também, não tem problema nenhum, é a força da mulher hoje que ela tá cavando o espaço dela, né, porque ainda tem resquício e tem muito machismo no meio político. Isso é um absurdo, né? Nós temos a cota aí, mas é ruim isso também, né? Então, eu parabenizo sempre as candidatas pela força de vontade de estarem ali, né, lutando junto e fazendo candidaturas, né, de excelência, né? Então, inclusive eu botei, nós tivemos um encontro das mulheres, né, de todas as mulheres da coligação, e essas gurias, na próxima eleição tem que ser uma de nós. Aí, desculpe os homens que estão aqui presentes, mas na próxima eleição tem que ser uma mulher como prefeita. Ou, vamos lá, vamos ver quem é que se candidata aí, porque vamos ver daí se a coisa Ah, vai mesmo. Estamos tomando conta do mundo. nós temos uma vice-prefeita, Ah, é né? a Professora Paulette. Nossa palestra nos representa, exatamente. Mas daí, para mim, ainda não é o satisfeito. Eu quero de cabeça. Claro, chegou quase lá, né? Então é uma possibilidade. Por exemplo, na minha cidade, de origem, né, de origem que eu vivi, que é Alvorada, tive uma excelente prefeita que foi a Sela Farias. Ela está candidata novamente e tal, e eu acho que tem tudo para vencer lá de novo. É uma E sabe mulher, que é eu uma acho que mulher. a mulher é mais honesta nisso aí. Principalmente, eu não sei se ela está acostumada a lidar com coisas do lar, mas em Uhum. questão de verbas, essa relação com verbas, eu acho que ela é mais honesta. Eu acho que Ela pensa no final para faltar lá no final, sabe? Então, eu é. acho que é isso. E também tem uma questão também aí, que me parece que assim, ó, a área né, que tem a bancada da bala, tem a bancada do boi, tem a bancada da Bíblia, tem a bancada da segurança, tem a bancada de tudo, né? Só falta os traficantes terem a bancada deles, né? Vários Tem, financinhos, mas tá com outro nome. outro não, mas tem. E aí, cadê a bancada dos professores? Pois é, não é? Não sei o que acontece com essa turma. É que Então, professora, há muito tempo, primeiro que foi uma profissão só de mulheres. uhum. Eu ouvia falar, no tempo da minha mãe, que tu era professora para não ficar em casa. Que era... Quando a minha mãe se formou, às vezes, só tinha uma opção, ser professora ou ser freira. Uhum. Então, é uma coisa que ainda acho que vem culturalmente isso aí, sabe? E às vezes a mulherada não quer botar a cara a tapa, quer ficar na dela, né? Mas está mudando, porque elas estão vindo como profissão isso aí, não como um bico. Muitas viram como bico, muitos anos atrás. Mas não é, gente, é uma profissão e séria, muito séria. E uma profissão Aliás, que mais séria precisa. que até advogado e médico, né? Porque a gente forma eles, inclusive. Justamente, justamente. Quem não passou por um professor? Quem não passou? Mas deixa eu falar dos meus projetos, que eu tenho projeto para a Claro, cidade. pô, eu tô ansioso. Já tem até projeto de lei, cara. Tem até projeto de lei já. Opa! Já tem uma lei. É claro! Eu pode ser que eu não ganhe, mas que já tem projeto, tem. Não, mas isso aí é.
O que importa, professora, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Ah, eu quero ser um agente político, eu tenho que ter um mandato para ser um agente político. Não. Necessariamente, né? Um professor que lidera uma comunidade é um agente político, tanto, com até muito mais relevância do que um cara com mandato, às vezes, na Câmara, né? É E verdade. nós, E olha, vereadores aí que nós temos. e a gente faz mesmo. Eu tenho um projeto, um projeto de lei para o São Leopoldo, que é assim, não é? Existe, quando chega novembro, a gente tem que dar sobre a consciência negra, a gente tem, em abril, tem que dar sobre o índio, e sobre nós, Isso. os gaúchos. Onde é que tá? Ah, setembro. Sim, mas setembro. Aí eu me lembro do desespero das gurias, elas vinham até para mim, Cláudia, tu tem material da Revolução Farroupilha? Tenho, né? Porque eu sempre garimpei, eu sempre gostei dessa parte histórica, bem sabe. Uhum. Mas eu ficava com pena, porque os livros que vêm de São Paulo, e o que tem é muito pouco. Nas entrelinhas da nossa cultura tem muita coisa, boa, até ruim, né? Porque não vamos deixar a parte ruim também, não deixar de falar, porque tem também a parte feia, né? Mas tem muita parte É. bonita. Então, a proposta é a seguinte, sem custo para São Leopoldo, ó, veja bem. Minha proposta é Uhum. botar uma lei que seja obrigada as escolas a passar o tradicionalismo, tá? Uma matéria sobre tradicionalismo, que nem a gente faz com do afro e do índio, cuja os nossos próprios professores montem um polígrafo. Nós temos muito professor bom, historiador, tu é um. Faz uma equipe de historiadores. Vamos lá, galera, o que você sabe que não está só naquela parte, o beabá. Monta esse polígrafo, dê para cada escola, para ela se basear, para as gurias terem como se basear, porque elas, coitadas, estão perdidas, às vezes, né, porque não sabem muito, porque foi passado muito, a tradicionalista é passada muito en passant, a nossa cultura gaúcha é muito passado muito rápido. E aí, faz a formação dos professores com essa equipe de historiadores, e pronto, tá feito. Vamos ser notícia no Brasil inteiro, se for o caso. Esse é um dos projetos, a lei já está feita, agora só falta defender. Outro projeto é que um dia letivo seja feito dentro do ambiente tradicionalista, ou um acampamento, ou um CTG, onde a criança tenha contato com a cultura que envolve tudo, porque não é só dançar, né? Não é só ir lá andar a cavalo, não é, tem todo um contexto, né? Isso foi uma experiência que eu fiz com duas escolas aqui em Sorocaba, as gurias adoraram, que o projeto é um dia letivo no CTG, onde as crianças foram lá para dentro do CTG, e eu passei a palestra, depois cada grupinho, um foi para aula a gente diz encilhar o chimarrão, né? Fazer chimarrão, o outro foi para a aulinha de bocha campeira, o outro foi aprender a encilhar, e por fim eles andaram a cavalo e passaram a manhã inteira ali naquele ambiente ali, de respeito, de regras, e adoraram o Mas projeto. também, de uma certa maneira, lúdico também, né? Sim, aí no final, para deixar bem lúdico mesmo, a gente fez um quiz. Eles tinham que saber a resposta que eu passei na palestra, né? Aí era equipe, fez uma gincana. Se foi um dia maravilhoso, assim, só não deu continuidade por causa dessa pandemia, né? Porque a ideia era convidar todas as escolas para fazer isso. E envolver todos os CTGs também nisso aí. Né? Então já tem dois projetinhos bons que dá para a gente começar já, porque eu sou da parte cultural também, eu também canto, eu sou cantora, Não, eu você sou intérprete cantora, vocal de faz coisa. rodeio, tem vários troféus, né, então é o que eu gosto, é isso aí. Mas também sou eclética, adoro um samba, adoro uma coisinha, também sou bem eclética. Até porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o samba do Rio Grande do Sul aqui tem uma tradição enorme, né? O pessoal só Sim. fala do samba do Rio de Janeiro, mas aqui a gente tem um, Não, né? não, tem muita gente boa. Samba de O raiz é melhor que tem. Lupicínio. É, Oh, o meu pai Lupicínio. ouvia, eu fui criada ouvindo Lupicínio, ouvindo Teixeirinha,
Aí tinha outra, minha mãe era eclética, a mãe era do clássico, a mãe gostava muito de tango. Sabe que É uma uma vez, parte. vou contar uma do Teixeirinha comigo. Um dia eu ouvia um programa de rádio, da Rádio Gaúcha, chamado Gaúcha Hoje, do Antônio Carlos Macedo. Aí o Antônio Carlos Sim, Macedo tem o hábito de botar a trilha do programa, enfim. terça-feira ele bota. E aí ele botou lá, Teixeirinha, pensava, que coisa, né? Olha só, gente. Aí ele disse assim, eu sei que vai ter gente que vai dizer que coisa chata, Teixeirinha, mas é um troco de rádio. Escute essa música. Aí ele botou um trecho de Pressão de Luto, né? Que é da história da mãe dele e tal. Sim, sim. Uhum. E aí ele começou, ele disse assim, todas as músicas do Teixeirinha têm uma história. Ele começou a É. explicar o Teixeirinha. Aí eu fiquei, aí eu comecei a ouvir Teixeirinha por conta exatamente dessas histórias e tal. É um artista que eu gosto muito. Bom, nós gremistas cantamos muito, né? Eu sou de Flores da Cunha. A gente às vezes valoriza um artista tão importante para o Brasil como foi Teixeirinha, porque a gente tem um preconceito, né? A gente não valoriza o que é nosso, né? Então, assim, Ele foi um Teixeirinha, que marco, coisa. né? Um grande Brega. artista. Mas ele É. é o cara. Ele era. Então, assim, essa falta também de valorização nossa, né? E eu Porque a acho gente que não também isso não. sabe, né, Noé? Não, não sabe. Sabe agora, porque tu ouviu o Macedo falar, mas quem sabe? Então a gente não sabe. Essa ignorância cultural que muitas vezes a gente tem aqui. Eu sou pessoa que eu sei, mas não sei. Eu sei, mas sei nada. Tem Tem que muita estudar coisa muito, que a gente aprender. né? Então, o Teixeirinha foi pioneiro, gente, porque um cara do Rio Grande do Sul, que saiu do interior do Rio Grande do Sul, fazer filme no Rio de Janeiro naquela época, vamos começar por aí, né? O cara tinha peito, né? Era baixinho, mas tinha peito. Ele fez filme no Rio de Janeiro. Os filmes Aliás, nós foram lá. temos os baixinhos do Rio Grande do Sul que eles são É, poeta, bonito. né? Então, Getúlio, o Alceu Colares. Olha, eles são baixinhos, mas eles são assim, peiturinhos, né? São aqui assim, só o né? O próprio Getúlio já Teixeira. vale. Só o Já Getúlio já vale uma vale. história. E Professora, então é isso aí. É essa cultura que está perdida e essas coisas que não estão nos livros, sabe? Tem muita coisa que não está nos livros, que tem autores aqui. Teve um colega nosso, historiador, que fez um livro sobre Bento Gonçalves. Esse cara, uma biografia do Bento. Mas como não tinha biografia do Bento? O Bento foi tão importante aqui na coisa. Como é que não tinha uma biografia do Rubens? Pois é, Cláudia, não tinha. E eu fiz. Ele estudou e fez. Giovanni até. Então, pois digo que nós temos professores bons, historiadores bons aqui, nessa parte cultural. Tem que aproveitar. até porque a gente, por exemplo, tem o doutor Hildebrand, tem uma rua doutor Hildebrand que corta aqui, né? As pessoas sabem qual é a importância do doutor Hildebrand no processo aí da Gustavo Farroupilha, né? A gente tem uma série de ligações, né? Uma formação multiétnica que adentra, né, também dentro do CTG. O CTG também é um ambiente que agrega a comunidade, né? Bom, Sim. a professora Claudinha fala dos CTGs mais antigos do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul, mas consequentemente do Brasil, que é o CTG Tio Altéria, é isso? Ele é de Bobagem, né? 1955. 55 ele é. Exatamente. E numa época, né, que assim a gente, por exemplo, tem aí uma cidade em crescimento, 55, né? Uma cidade de crescimento, uma cidade que teve aí, né, o auge da Sociedade Orfeu ali em volta, tem uma série de coisas em volta aqui. São Leopoldo precisa desses ambientes, né, sociais revitalizados, né? E é E importante a gente dizer também que a educação não é só a sala de aula, mas tem que estar não, ligada a isso também, né? e tem outra, né, Noé? A cultura alemã. Nós somos o Uhum. berço da colonização alemã. Nós brigamos por causa desse título. Então, nós temos que valorizar isso. Então, essas duas coisas eu vou brigar bastante, porque eu adoro, eu sou de origem alemã, né? Mas também tem um índio velho na família que era meu avô.
Então, eu acho que esse Leopoldo dá tão pouca ênfase para isso, e é tão bonito o título, e tem uma história sobre a cultura alemã que maravilhosa também, e tem que valorizar isso aí, sabe? Nós As temos que festas de valorizar as Kerb. Sim, Teve as festas de Kerb. Ó, Kerb era um troço. Tem uma professora, uma colega professora lá de Novo Hamburgo, que é uma cidade vizinha aqui. Pra quem não uhum. conhece no Brasil aí, que não, É, é uma cidade é para de o 5 Brasil quilômetros inteiro, de né? distância. É, o Brasil inteiro. Então, assim, e eu lembro que uma professora de sociologia, assim, o colega lá de Novo Hamburgo, ela contou para mim como é que eram as festas, né? As pessoas abriam as casas e tu comia na casa do outro, saía, não acontecia nada, tranquilo. As casas ficavam abertas, assim, era uma coisa super comunitária, né? É uma questão de valorização da nossa identidade, né? É claro que também tem identidade negra que veio para cá, para não São Leopoldo um pouco Sim, antes, né? o índio também. É que o problema, professora, que eu vejo, assim, não sei, a minha opinião, assim, bem como historiador, eu vou dizer, assim, é que às vezes tem um certo ego que um querer sobrepor o outro, na verdade a gente não tem que sobrepor ninguém, todos têm que ter o seu espaço garantido, né? Eu sonho ainda com uma São Leopoldo Fest, que seja com uma parte alemã, que tenha a sua parte negra, todos Sim, convivendo numa boa com a parte portuguesa da região, porque aqui nós temos, né, talvez seja a cidade mais portuguesa do Vale dos Sinos, mas que teve, é? né, porque Eu nunca antes, vi já. porque se a gente parar para pensar, o território de São Leopoldo, né, antes de virem os alemães, né, já tinha presença portuguesa aqui, Ah, né, sim, por causa do Ninho Cânhamo. Uhum. Sim, isso, então, é verdade. É então, então, explorado. então assim, a gente também tem que olhar para um todo, e eu acho que o vereador, ele tem que ser esse articulador. Eu te pergunto o seguinte, professora Cláudia, nós vemos tanto vereador que fala isso, aquilo. Por que nós não conseguimos articular vereadores, né, que realmente possam defender o professor e a educação pública nos nossos parlamentos, não só no município, mas na Assembleia, lá no Congresso, porque eu fico pensando, assim, por que nós não conseguimos? Será que falta consciência de classe também para nós, professores? Eu acho que sim, não é? Acho que o conceito de classe, como eu disse, eu acho que falta coragem, né? Eu não sei, não faço ideia quantas vereadoras têm professoras. Eu não sei, não faço ideia disso. Tem isso aí. Mas o que a gente tem que ver é. Porque, assim, quanto for o fato de ser vereador, tu não pode ficar num gabinete, começa por aí. A minha intenção não é, se eu for eleita, eu não vou ficar em gabinete. Eu vou continuar na Uhum, sala de aula. Eu vou me dedicar como uhum, vereadora, mas eu vou deixar um assessor meu. Também não vou ter muito assessor, porque eu tenho que economizar dinheiro. E eu quero ensinar a economizar dinheiro público, porque dá para nós economizar, não precisamos gastar tanto. Eu fiquei apavorada me caiu na mão no VS quanto o gabinete, quanto a Câmara de Vereadores gastavam anual, fiquei apavorada. Nem é com tanto com salário dos vereadores, mas com os funcionários. Acho que não precisa tanto, acho que dá para nós começar a cortar daí, né? O pessoal não vai gostar muito de ouvir o que eu estou falando, mas é a minha opinião aqui. Então, eu pretendo ficar em sala de aula, meio turno dedicar, de repente, à Câmara de Vereadores, mas não sair, porque ali dentro, tu não vai conseguir ver qual é a necessidade de um professor que está se passando na escola. Não vai uhum. conseguir ver. Tu não vai conseguir o que acontece numa cidade. Ficar confinado no gabinete. Vamos por aí, né? Então, é Eu isso que acho eu até acho que é que isso. As gurias não têm coragem ainda, né? Não estão tendo muita coragem, estão desanimadas por causa da política, de roubalheira, do quadro em geral, né? Porque nós não estamos sendo bem vistos assim, né? Mas tem que mudar. Alguém vai começar a mudar, vamos começar a mudar. Por isso, assim, ó, essa leva nova nós estamos como do PDT, estamos muito bem, obrigada, como tu falou. Mas tem muita gente boa também. Tem que botar gente nova, tem que renovar. É que nem direção de escola, não pode ficar uma diretora eternamente. Tem que botar cabeça nova, ideias novas. Então, não podemos tornar
o cargo de vereador como profissão, não é? Tu está vereador, tu não é vereador, tu está vereador. Tem que parar com essa mentalidade. Porque nem eu disse para uns candidatos, que eu fiz uma palestra lá e estavam os candidatos, já estavam os vereadores ali, disse, gente, não pense no salário, não pense na reeleição, pense no povo. Porque naquela época, com o CTG, não é? Nós estávamos fazendo drive-thru, eu inventei o tal de drive-thru campeiro, que é o único que funcionou. Drive-thru campeiro. Sem sair do carro. E aí sobrava muita comida, e aí de noite nós começamos a levar para o pessoal da rua. E tem muita gente na rua, não é? Tu não faz ideia, e muita gente educada, educadíssima. Eu me encantei com eles, eu queria abrir minha casa para eles, sabe? Eu sei que tem gente que está na rua por opção, até por causa das drogas, não tem problema nenhum, mas a gente tem que dar uma condição melhor. Passa hoje lá na rodoviária, ali no ginásio, tu vai ver. 5, 6 camas, né? Tinha 10 ali que nós entregava comida. Então, essas coisas que revoltam a gente, sabe? Aí que nem está brincando, mas o prefeito não veio para esse lado, nunca veio isso aqui, ele mora do outro lado. Tem que começar a vir mais para cá, para ver quanta gente está na rua. Tem que formar mais. Outro plano meu, não é? Outro plano meu. Pegar entidades que nem CTGs, associações e tudo, e começar a formar as mulheres, dar uma formação, ou curso de unha, ou curso de confeitaria, sabe? Começar a formar as mulheres, que é que nem eu disse numa entrevista com o Ari. No momento que tu forma a mulher, tu dá uma profissão para elas serem independentes, vai achar muita violência doméstica. Pensa? Porque muita mulher ainda está atrelada ao homem, principalmente quando tem filho, por causa do dinheiro. Né? Se ela é independente, ela faz, acontece, se o cara faz o que tiver que fazer. Isso eu quero criar também, sabe? Fazer umas associações que dêem empoderamento à mulher. Parcerias que eu acho que dá para ser feitas entre Secretaria de Cultura, entre Secretaria de Educação, entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente pode propor, eu acho que o vereador tem que propor isso. Né? Profissionalizar. Como é profissionalizar esse pessoal que está na rua? Ver o que isso pode fazer para tirar eles da rua. Teve um menino que estava falando com a gente dali, eu sou lá do interior, não sei o que, cara, o que tá fazendo aí? É que minha mãe morava aqui, daí agora ela morreu, eu fui preso também, e agora mas eu quero uma coisa melhor para mim. O cara passando frio, não é? Aquelas noites frias, sabe? E eles, tu não tem cobertor aí? Aí na outra semana nós levamos cobertor. É olhar para o povo. Então, eu disse para eles, vereadores, futuros vereadores e vereadores, parem de olhar para a próxima reeleição. Olhem para o povo. Está precisando. Nós precisamos abrir mais abrigos, né? Profissionalizar esse pessoal, né? E profissionalizar mais a mulher para sair desse marasmo, dessa coisa, né? Eu não sei se vocês gostaram muito do que eu falei, mas é o que eu penso. Não, professora, eu acho que é muito importante você estar falando. Eu penso que a gente tem que ter uma estrutura de gabinete, evidentemente, mas há algumas coisas que a gente pode ou diminuir ou redimensionar. Daqui a pouco, por exemplo, gabinetes itinerantes, eu acho um processo interessante em algumas coisas, mas enfim, né? Eu acho que a gente tem que ser criativo também, né? E essa vontade, eu sei que tu tens, assim, é uma militante do nosso querido MCDR, que fiz parte uma época. Hoje eu estou no ecotrabalhismo, mas somos todos irmãos, todos companheiros do mesmo ideal, né? E eu fico muito feliz de tê-la aqui, porque realmente, professora, tudo que foi falado aqui é muito interessante. Né? Ações que realmente possam integrar a cultura com a educação, algo mais lúdico, né? Eu acho que também tem uma questão sobre educação. Eu queria ver o que tu achas disso. Eu estou cuidando para não falar senhora, porque depois eu vou levar, vou vou apanhar da professora, mas é que é costume, sou hábito mesmo. É a questão de que a educação é meio como é que é? Não é uma receita de bolo pronta, né? Que você vai lá, bate os ovos, pum, pum, bota no forno, tá pronto. Cada realidade é uma realidade também, né?
E eu acho que falta essa acessibilidade também quando a gente fala de educação, né? E eu acho que a gente tem que defender isso no parlamento também, né? Tem. Tem que defender isso aí, nós temos que rever como é que a gente está ensinando, o que não deu certo, não deu certo, fazer novas fórmulas, ou pegar formas antigas, assim, no caso do fonético, e voltar. Então, tem que sentar e ver com o pessoal, não em gabinete, novamente, eu lá, não em gabinete não resolve nada. Aliás, nós estamos sem ministro da educação, né, quer dizer, estamos com ministro, mas, pô, os ministros já passaram Ah, por aqui, né, só esse é uma do vergonha. Bolsonaro, pelo amor de Deus, gente, tem que botar gente que entenda, sabe, que tá ali na raiz, que sai de uma sala de aula para ser ministro, não os caras que são da caneta. Claro, e a mesma coisa começar para a Secretaria de Educação. Também tem que colocar, não nada contra o meu secretário de Educação, mas tem que colocar gente que é daqui da cidade. Nosso secretário de Educação não é da cidade, ele não veio da cidade, faz um trabalho bom, mas não veio da cidade, e não conhece a realidade, não conhecia a realidade daqui. Eu não sei se tu sabe. Então, veio uma grande parte da secretaria veio de Esteio, né? Mas e aí? Gente muito competente, não, tem muita gente competente. Mas uma coisa que eu vou botar agora o dedo na moleira é o seguinte: nós, agora com essa pandemia, eu dou aula em Portão também, sou concursada por Portão. Portão, nós já estava mandando material para as crianças, mandando material, e São Leopoldo não tinha se mexido ainda. E eu falei até para minha diretora na época, deixa eu mandar pelo menos via Zap, alguma coisinha, senão a secretaria não está nos orientando a isso. Então, o que eu fazer? Eu tive que recuar, né? Eu sou uma mera professora, e isso que aconteceu também foi eu sei que o nosso secretário estava com esperança que voltasse, nós também estávamos com esperança que voltasse, mas demorou muito tempo, então agora estamos correndo atrás. Então, essas falhas que não pode ocorrer, entende? Sem Tu tá dúvida. lidando com formação de gente ali. Isso aí eu tenho que botar o dedo na moleira do secretário, né? Se ele vai ouvir isso, sinto muito, mas pecaste nisso aí. Mas vamos tentar, né? Agora vamos ver como vai ficar o ano que vem. Mas com educação não se brinca, não é? Na educação. E eu acho que essa pandemia nos ensinou isso: educação e saúde. Mais saúde, né? Primeiro, e depois educação. E uma coisa atrelada à outra, porque se tu não educa o povo para ser higiênico, tu não vai ter saúde. E assim uma coisa leva a outra. E sempre eles cortaram, esses anos todos, sempre cortaram onde? Educação e saúde. Aprenderam para não cortar mais insegurança, de tanto que levaram lanhaço. Sabe que nós somos a terceira, a maior, nós temos o maior número de presos no mundo, né? Somos o terceiro lugar. Isso é feio. É, Carcerário. E aí entra a educação também. Porque se nós tivéssemos, nós desse mais ênfase, uma escola integral, não teria tanto carcerário. Eu eu me duvido que teria tanto. lembro, eu me lembro que eu vi um documentário sobre o Brizola e tinha um rapaz chorando que ele se salvou e tal, isso no dia que o Brizola faleceu, que o Brizola fez a escola de tempo integral que ele estudou, isso lá no Rio. Então é isso, né? Como a professora falou aqui, é o que a gente tem dito, eu acho que todo mundo está sabendo, né? E só não sabe que não quer enxergar a realidade dos fatos. Essa é a grande verdade. Agora, Hoje, se eu puder para fazer uma educação integral, ela tem que ter um pouquinho mais de estrutura. Dá para fazer, olha, é que assim, tu tem os turnos da manhã e tem o turno da tarde. Teria que ampliar mais salas para poder deixar a criança no turno integral. Da manhã vem, almoça, vai fazer oficina, né? É o ideal. E vai embora às isso. 5 horas da tarde jantado. Esse é o ideal. Sempre foi meu ideal de educação foi esse. Mas aí temos que essa estrutura daí o município vai ter que se mobilizar,
porque vai ter que abrir um pouco mais de sala, né? Vai ter que fazer um banheirinho mais, alguma coisa assim, mas não é muito também, dá para fazer. Dá, já te digo que dá para fazer, porque no Arthur, lá no antigo Arthur, eu sempre botei contraturno e dava um jeito. Sempre botei, ou era oficina de xadrez, ou era de vôlei, ou era de bordado, ou era de unha, eu sempre coloquei, fora a escola aberta, né? Então, eu digo para ti que dá para É um grande fazer. projeto. Só tem que ter. Não, a gente está dentro, a gente sabe, né? O que dá, o que não dá. Mas, assim, claro que vai ter uma estrutura maior, tu vai ter que dar alimentação para as crianças, vai ter que contratar mais professoras para fazer as oficinas, apesar que as oficinas dá para fazer com os oficineiros, tranquilamente. Isso o município não teria muito ônus, né? É o que estão fazendo agora, né? Já estão fazendo com um projeto federal, tem uma verba federal que veio para as escolas com mais, tem mais violência no seu entorno, né? Elas abrem já no contraturno, mas não é para todo mundo, o ideal seria para todo mundo, né? Exatamente. E tem outro Professora também, Cláudia. só tenho de falar também, já tenho de Claro, falar, claro. o microfone agora tu aguenta. Eu sou formada eu tenho pós-graduação em Proeja. Proeja foi uma extensão que a URGS abriu, que era assim, eu tinha EJA no Arthur lá, eu implantei EJA também, foi outra peleia, mas eu consegui implantar. Então, estou dizendo, no coleginho pequeno eu fiz chover. Eu tinha 3 turnos, eu tinha quase 400, 300 e poucos alunos. E o ProEja era assim, tu fazia o etapa 1, 2, 3 e 4, 5, 6, e no final tu saía com um curso profissionalizante. Opa. Era o ProEja assim, e morreu, tá? Engavetado deve estar na gaveta de algum político lá em cima. E a ideia era muito boa, porque é o seguinte, não é? O cara que tem problema, que largou os estudos com 15 anos, uma quarta série, volta para o EJA para poder se profissionalizar, para poder ganhar um pouquinho mais, porque ele tem que ter o primeiro grau completo, por que não ser profissional? Não precisa ser grande profissional, gente. Hoje em dia já tá faltando no Brasil a mão de obra primária. Pedreiro, eletricista, Eletricista. encanador. Pedreiro, eletricista. O único que foi contemplado no ProEja da época foi o Frederico. Porque o Frederico Schneider já tinha isso. Ele só adaptou, só implantou mais. Ganhou uma verba a mais. O único que foi Serapoto foi isso. Tanto que o Olímpio tinha o EJA, queria fazer, nós lá do Arthur queria fazer. E aí, simplesmente, não se falou mais nisso, o governo federal não se falou mais nisso, morreu. E tem professor capacitado para isso. Tem a turma que eu fiz, tem gente de Serapoto capacitada para isso. Então, esse é o ideal. Para a gurizada já sair com, uma profissão, seja ela que for, mas tem um rumo. Vou por aqui. Não deu aqui, vou por aqui. Né? Esse seria o ideal, mas fazer o quê? Mas nós como militantes, nós vamos militar até o final por isso. Eu acho que a gente também, a gente está esperando as coisas acontecer, né? Quem sabe faz a hora, não espera a hora acontecer, né? Está na hora da gente se movimentar, né? É um dos motivos que eu entrei na política. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. E que bom que a gente tem, assim, professora, e posso falar isso dos meus companheiros que estão candidatos, todos eles, é que, assim, a gente tem um nominato, assim, do PDT que é São Leopoldo, olha, invejável, assim, né? Não que outros partidos não tenham nominado, outros nomes também muito bons, pelo contrário, acho que... Mas a nossa nominata é uma nominata muito legal, assim, de gente trabalhadora, de candidaturas populares, de candidaturas de quem já tem feito o trabalho. É muito interessante a nossa nominata, né? E eu fico muito feliz, professor, de ter aqui a sua presença, porque, assim, eu quero lhe convidar mais vezes, é claro que depois do período eleitoral, porque a gente tem que falar sobre educação mais ainda, né? O mês de outubro é um mês especial para nós trabalhistas, porque dia 26 de outubro é dia do aniversário de Darcy Ribeiro.
né, que para mim, junto com o Paulo Freire, eu acho que ele está à frente do Paulo Freire, não é uma questão ideológica partidária, é só uma questão mesmo de formação. Paulo Freire é um pedagogo conceituadíssimo, sem dúvida, mas o Darcy, ele é um antropólogo, Então, Uma outra é a visão, mãe né? das ciências. Ele é uma visão mais detalhada, porque é a mãe das ciências humanas, né, a antropologia. E eu acho que ele tinha um olhar antropológico para a educação que era muito interessante. E é um mês importante para nós, o mês de outubro, pela referência do Darcy, né, que foi um homem que lutou tanto pela educação desse país, Paulo Freire, tantos nomes, né, de pessoas que lutaram por educação desse país, e a gente tem que exaltar esses nomes e trazer eles, mas para a nossa realidade, não uma coisa congelada no passado, né, engessada. E eu sei que a professora aqui faz coisas aqui fantásticas, aqui, gente. Então, assim, a gente tem quadros. O que eu digo uma coisa para o pessoal aqui também, que é o seguinte: não reclamem que não tem opção nas eleições de 2020. Porque nas eleições de 2020 tem opções e muitas opções. Muitas opções. Tem quem não quiser, aí não dá para reclamar, né, gente? Mas é que sempre os mesmos. Você elege os mesmos. Aí não dá para reclamar, não dá, mas não tem como votar, não tem opção. Olha as opções que a gente tem aqui, né? Tu sabe que eu estou vendo uma coisa assim, eu já via isso. Ser vereador ou não é dar o peixe pro cara. Ser vereador, no mínimo, é ensinar ele a buscar o peixe. Aí o cara vai lá, tô precisando de uma cesta básica. Mas por que tá precisando de uma cesta básica? Qual é o teu problema? O que está acontecendo? Tá sem emprego? Então vamos ver o que tu faz. Isso é resolver. E não dá. Isso que eu fico... como é dizer, essa paternal, não dá. Tu tem que ensinar. Tu tem que ensinar ele a buscar. Que é fácil, né? Vai lá, pede e dá. No Nordeste, até há pouco tempo, não sei se ainda está trocando um voto por uma dentadura. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas aqui no interior do Rio Grande do Sul a gente tem essas coisas ainda. Ih, como tem. Deve ter. Por isso que eu digo, eu não prometo nada, né? Eu não posso prometer nada. A única coisa que eu posso prometer é ser honesta. É ser honesta com o dinheiro público. O teu trabalho. É ser honesta com o dinheiro público. É ser honesta com o que eu acredito. Sabe? É ser honesta com as pessoas. Eu posso fazer, eu não posso fazer. Tu não pode prometer nada em eleição. Tu não sabe até onde vai teu pé. Onde vai tua manga. Por que prometem? Sabe? E eu prometer cargo, prometer isso, como prometem. Não, se tu fizer a campanha para mim, eu vou te prometer. Não vou fazer isso. Não vou. E não faço. Exatamente. Não, então, isso. Professora, vou lhe dizer aqui, já vou lhe avisar, professora. Já estás convocada para mais outras lives aqui no nosso canal, outros bate-papos, né? Para a gente conversar mais ainda. Né? Professora, qual o seu número para o pessoal de São Leopoldo quer saber, quiser votar na professora Claudinha? Qual é o número da professora Claudinha? Tão difícil, não é meu número, tão difícil. Tu tem que guardar só 2 números, 1 e 2. Olha só, 12.111. 1, 2, 1, 1, 1. 12.111, professora Claudinha, aqui com o pessoal de São Leopoldo aqui, recomendo que votem no 13, Vanazzi, prefeito e o vice, nosso presidente aqui do partido, o nosso vereador Ari Moura, né, a qual mando um abraço, né, calorado. E, professora, muito obrigado de coração. Eu também mando abraço. Fico muito feliz de estar aqui, os meus companheiros estarem aqui, porque eu faço militância virtual, mas eu digo o seguinte: não adianta ficar só na internet, no YouTube, e não construir as coisas, né? Então, poder mostrar para o Brasil as relações que eu tenho aqui, as pessoas de qualidade, como é o caso aqui da amiga e da companheira, é muito bom, né? É muito bom. Ideias eu tenho, só falta os meios. Bom, professora, muito obrigado de coração. Passou 1 hora de conversa, podia ficar mais horas, mas a gente também não, né? A gente tem nossas agendas. Não vamos abusar do povo. E até para dar um gostinho de quero mais também, né? Professora, muito obrigado. Gente, acompanha as nossas lives aqui.
tá? Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, fique à vontade. Se você divergiu, é importante democraticamente, é assim, tá? E vamos seguindo. Gente, até a próxima. Um abraço a todos e até mais.